Após a chegada dos portugueses na costa brasileira, em 1500, houve a chamada relação de dependência entre a colônia e Portugal, sendo posta como função da colônia fornecer fundo à monarquia, aristocracia e aos projetos expansionistas portugueses. Nos anos seguintes, o tipo de fraude mais comum que se encontrava na jovem colônia era o contrabando de mercadorias, principalmente do ouro. Nos 3 séculos seguintes, ainda mantida a relação de dependência, os problemas já não se resumiam tão somente ao contrabando, começando a se multiplicar os atos de corrupção. Posteriormente, devido à fama de abundância da nova colônia, muitos se instalaram no Brasil, objetivando assim o enriquecimento. Mas eu pergunto a você, você sabe o que é corrupção? Se você não sabe, eu explico a você. Em outras palavras, corrupção é o efeito ou ato de corromper alguém ou algo, com a finalidade de obter vantagens em relação aos outros, por meio considerados ilegais ou ilícitos. Escândalos de corrupção são passados diariamente em nossos meios comunicativos, demonstrando o quão nós somos roubados diariamente e feitos praticamente de escravos pelos nossos políticos. Escravos estes que possuem boa parte do seu salário tendo uma destinação diferente, sendo utilizado para o total benefício dos nossos representantes. Nosso dinheiro acaba, por exemplo, a financiar automóveis, comprar móveis milionários em cidades capitais ou até mesmo sendo depositado em cueca de deputado, como acontecia no escândalo do Mensalão. Mas eu pergunto, teria sido mesmo depositado ou roubado? Bom, você decide. A população trabalha de forma incansável e paga impostos que chegam a porcentagem das mais elevadas do mundo e não enxerga retorno nenhum. Mas, se mesmo após eu ter falado tudo isso não lhe causou uma certa revolta, ou não ficou claro para você, tudo bem. Como diz uma certa frase conhecida, entendeu o que é que eu desenho? Se a alternativa que você escolheu foi a segunda, não tem problema, eu pelo menos posso tentar. Afinal, a corrupção é um casamento antigo com o Brasil, e parece que a infelicidade só chegou à tona agora para alguns, demonstrando que mesmo com seus danos na sociedade, parece que ainda assim não está claro para muita gente. Bom, então vamos lá. Você provavelmente já assistiu ou ouviu falar do filme Vingadores: A Guerra Infinita, não já? Um dos filmes mais renomados do cinema nacional e internacional, visto por milhões de pessoas de todo o mundo, então provavelmente você sabe do que se trata. O que você não sabe é o que corrupção tem a ver com os Vingadores e o que os Vingadores têm a ver com corrupção. Se ainda não conseguiu ter a mínima ideia, eu lhe digo. Mas antes de fazer essa comparação, adianto que você pode ficar despreocupado e assistir esse vídeo tranquilamente, pois caso você ainda não tenha visto Vingadores, esse vídeo não contém spoilers. Imaginemos que no filme dos Vingadores, Thanos, o forte e poderoso vilão, represente o nosso sistema, sendo assim, ser a essência principal da corrupção. Tratada no âmbito político, ainda poderíamos enxergar em Thanos a junção de todos os políticos corruptos, que, obviamente como todo vilão, tem o desejo de conseguir algo. O grande vilão tem o anseio de conseguir as 6 joias do infinito, joias essas que são bastante raras e cheias de magnitude, sendo diferenciadas pelas suas funções específicas, ou seja, cada uma carrega um certo poder, e quem tiver o domínio delas poderá obter grandes vantagens sobre os demais. Agora imaginemos que, tal como no filme, as 6 joias também são super raras e são super poderosas, só que agora possuem funções diferentes das mostradas no filme. Idealizemos que, ao invés de controlar o tempo, se teletransportar ou conseguir ler os pensamentos dos outros, essas 6 joias fossem capazes de dar a uma sociedade mais educação, mais lazer, mais segurança, mais saúde, mais transporte e mais moradia. Dessa forma, Thanos, ou melhor, o sistema, para ter força, o mesmo deveria ser detentor dessas joias. Agora sobre o aliado de Thanos, ou seja, comparsas do sistema. Podemos classificá-los como sendo aqueles indivíduos que não são políticos, logo, que não possuem função pública. Ou seja, indivíduos que praticam a corrupção de forma social e não política. Ou seja, furam filas, sonegam impostos, fazem pirataria e afins. São pessoas que praticam a famosa corrupção à brasileira. No filme, Thanos, por meio de seus depoimentos de poder, trouxe para seu lado comparsas ao prometer riquezas e benefícios, podendo comparar esses aliados aos corrompidos pelo sistema na nossa realidade. Por fim, os Vingadores, que são heróis que lutam para capturar as 6 joias do infinito, poderiam representar a figura do povo brasileiro, ou seja, a sociedade em si, que almejam as joias de saúde, educação, lazer, moradia, transporte e segurança, para obter melhores condições de vida. Logo, pode-se dizer que o povo luta contra o sistema, pois ambos almejam as joias, uns para obter melhores condições de vida, outros puramente para esbanjar. Bom,
Espero ter conseguido lhe demonstrar de forma mais fácil que a corrupção pode ser vista e trabalhada de vários ângulos e que até mesmo em um filme de super-heróis pode se relacionar com esse mal, que para alguns pensadores é tido até mesmo como o mal do século. Mas, e se eu disser a você que a corrupção não parte somente dos políticos? Você acreditaria em mim? Bom, você deve achar estranha essa pergunta, já que milhares de escândalos são feitos pelos nossos representantes políticos. Onde poderia se encaixar outros atos de corrupção, então? Na própria sociedade. Dentre tantas outras, a corrupção está cada vez mais entranhada. Atos de corrupção são um grande atraso, afetando todos de uma maneira geral. O fato que não era para ser encarado como normal, acaba sendo, por sua frequência e sua história carregada de atos de corruptos. A conscientização da população é algo imprescindível para a criação de uma sociedade mais justa. A índole de cada um, incluindo a dos agentes públicos, pode ser regrada por educações e leis. Dizer que a corrupção é uma cultura entre nós pode chocar algumas pessoas, cuja primeira opinião é a de se tratar de desvio de caráter. Naturalmente, o caráter é uma variável nessa questão, pois a cobiça do ganho fácil é algo humano, fazendo com que as pessoas não hesitem em praticar certos atos ilícitos que lhe favoreçam. Diariamente, são descobertos e divulgados diversos casos de corrupção pela sociedade, e isso acabou se tornando tão familiar para a população que o termo corrupção já faz parte do vocabulário de praticamente tudo. O ato de corromper ou ser corrompido está em todas as camadas da sociedade. Por exemplo, quando o taxista pergunta qual o valor que deve ser preenchido no recibo, ele está se oferecendo para facilitar um ato de corrupção. A mesma coisa acontece quando um garçom pergunta que valor deve ser colocado na nota fiscal de alimentação. Portanto, não são só políticos e grandes empresários que praticam atos de corrupção. Agora, que tal fazer uma espécie de teste moral? Você topa? O propósito desse teste não tem cunho de julgamento, o propósito está voltado para uma reflexão, em que o único julgador seria você mesmo. Então seja honesto e vamos lá. Cometer uma infração de trânsito e o método mais fácil para se safar é comprando a compreensão do policial. Essa é uma das práticas corruptas mais cometidas pelo brasileiro. Tem quem acha uma sorte das grandes receber um troco a mais do que deveria ser entregue, mas isso, na verdade, é mais uma forma de praticar a corrupção no dia a dia. É claramente a história do lei do mais esperto que acaba corrompendo a sociedade em si. Comprar uma bolsa parecida com a de uma marca famosa, comprar uma cópia de CD de sua banda favorita na esquina de sua casa por ser mais barato. Essas e outras práticas fazem de você um financiador do crime, haja vista que a pirataria é contra a lei. Assim, consequentemente, acaba se tornando um corrupto. A fila está enorme e você com pressa. Isso é tão comum que as pessoas nem pensam no outro antes de pedir para um conhecido que já está prestes a ser atendido realizar seus procedimentos. Outra forma de furar fila é colocar crianças no colo só para passar na frente de quem está esperando pacientemente a vez própria. Quem nunca estacionou o carro em uma vaga destinada a deficiente físico? Ou quem já sentou na cadeira para idosos só para dar aquele cochilo e acabou deixando uma pessoa de idade em pé no ônibus? Além de práticas corruptas, há a questão de desrespeitar o direito do outro. É uma clara falta de educação. O resumo é, se você respondeu sim em alguma dessas perguntas, você usou de corrupção alguma vez na sua vida. Agora veja só o que o professor doutor José Cláudio disse pra gente sobre um pouco do seu conhecimento relacionado à corrupção. Olha, eu acho que a corrupção institucional ainda não é bem compreendida. As pessoas ainda continuam achando que a corrupção é um ato de pessoas, ou seja, não conseguem entender que eventualmente uma estrutura, uma instituição pode estar organizada de forma a favorecer o que se chama de corrupção institucional. Então, eu acho que ainda existe um grande desconhecimento. E esse talvez seja o maior problema para nós compreendermos o fenômeno nessa perspectiva. Olha, o fato de nós não termos instituições aptas a produzir os efeitos que elas deveriam produzir, o fato de nós termos uma estrutura que não está organizada adequadamente, portanto, o fato de nós termos o que pode se chamar de corrupção institucional é, em parte, responsável pelas mazelas que nós temos. Agora, é claro que, como esse tipo de organização, esse tipo de estrutura, melhor dizendo, acaba atraindo pessoas
a ação das pessoas dentro dessas estruturas também contribui bastante para o caos econômico, político, social que nós vivemos. Essa é uma outra questão extremamente complicada. Eu acho que só reformar as instituições de forma que essa corrupção pudesse, a partir desse saneamento, desaparecer, não seria suficiente. No caso especificamente brasileiro, nós precisamos de uma sociedade que, infelizmente, nós ainda não temos. Nós precisamos de uma sociedade mais educada, educada no sentido de com conhecimentos básicos necessários para compreender a sua própria situação, tá? Que te tenha uma consciência política, uma consciência econômica, uma consciência social mais apurada. Eu, infelizmente, não vejo isso. Me parece que nós não temos instituições que deem conta dessa mudança de rumos para a sociedade brasileira, e nós não temos, entre as pessoas que compõem hoje em dia essas estruturas, pessoas com interesse de que isso aconteça. Eu sempre me considerei um otimista, mas acho que eu mudei. Acho que hoje em dia eu sou um pessimista. Nós temos uma sociedade que não se organiza porque as instituições não estão preparadas para ajudar nessa organização, e as pessoas que a integram não estão interessadas em nada mais do que aproveitar as fragilidades dessa estrutura desequilibrada. É importante dizer que o Ministério Público já vem fazendo várias campanhas para a conscientização da população sobre a corrupção, pois a mudança deve começar dentro de casa. Se você quiser mudar o Brasil, comece por você mesmo. É importante lembrar que até mesmo a Convenção das Nações Unidas já está contra a corrupção. E você, vai ficar parado esperando ser corrompido pelo sistema ou vai fazer a diferença? E se você chegou até aqui nesse vídeo, isso quer dizer que você se importa com a corrupção. E você sabe que esse problema não é de hoje e tem que ser mudado porque afeta milhões de brasileiros. E antes de ir, eu quero deixar uma mensagem. Lembre-se que uma geração sem corrupção é o futuro da nação.